pessoal. Estamos aqui, eu sou Beatriz Marques, da mesa de renda variável da Equity Investimentos. Hoje a gente está aqui com o Leonardo, que também é da mesa, e com o Felipe Souza, que é o analista de fundos imobiliários da Levante. A gente vai comentar um pouquinho sobre os segmentos de papel, de tijolo e sobre alguns ativos específicos. Então, Felipe, fica super à vontade aí para se apresentar, se quiser, brevemente. Tá bem. Fala, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A gente é parceiro aí de longa data do pessoal da Equity, do escritório. Meu nome é Felipe Souza, sou analista de FIIs da Levante, sou formado em Direito, sou especializado em mercado imobiliário e sempre atuei como analista de FIIs aí no mercado, tá bem? Prazer estar aqui, já estou há 2 anos na Levante e um prazer estar aqui falando com vocês sobre fundos imobiliários. Boa, Filipão. Você pode começar com o setor de papel. Quais são as perspectivas assim do setor? O que é que você está olhando aí? Claro, a gente tem visto aí uma inflação controlada, tá? A expectativa para o final do ano é de 3,8, enquanto que o CDI a gente já vê uma revisão da Selic para o final do ano estacionando em 10% ou perto de 10%. Isso diminui naturalmente um pouco do ímpeto dos investidores para risco e direciona um pouco mais para papel. A gente tem visto também as NTNBs muito cheias, né, acima de 6% ali, com um cupom bem elevado. Isso faz com que os fundos de papel precisem também, não só os de papel, mas todos os demais ativos de renda variável, precisem aumentar aí a rentabilidade, de modo que compense aí um risco adicional. Tá? E aí, pensando em risco como uma maneira mais teórica, tá? A gente entende que o título do governo é a taxa livre de risco e todos os demais acabam tendo um pouco mais de risco. Mas vale lembrar que os fundos imobiliários têm uma boa natureza de segurança e os fundos de papel de crédito imobiliário que a Levante recomendou até hoje, e nenhum teve problema de crédito significativo. Tá? Então, o que eu acho? Eu acredito bastante que é possível manter a distribuição perto de 1% ao mês dessa classe e nas maiores seleções ficar um pouquinho acima disso. Importante destacar que a inflação média dos últimos 8 anos, considerando projetado para final de 2024, está abaixo de 5%. Ou seja, a inflação média de 2017 para frente está abaixo desse patamar. Se você está comprando um ativo indexado à inflação, IPCA+, no caso, né, o nível de inflação importa muito para o seu retorno nominal. Uhum. Muita gente fala de IPCA mais 6, como se fosse ali um santo grau, e a gente sabe que é um benchmark muito duro, que bateu quase todos os ativos ao longo do tempo, mas ele depende muito da inflação, que vem caindo na média dos últimos anos, tá? O que eu quero dizer com isso é, ativos de inflação mais, IPCA mais, são muito importantes na carteira do investidor, mas não deve dar o mesmo retorno que deu há 10 ou 15 anos atrás. É importante ter isso em mente. Bacana. Agora falando um pouquinho mais de nomes específicos aí, né? Quais fundos vocês estão olhando em relação a IPCA+? Não sei se é o momento da gente estar se posicionando, por exemplo, no CDI+. O que é que vocês estão olhando aí? Olha, eu gosto muito da visão de deixar um gestor que trabalhe a carteira de uma maneira mais versátil, tá? Não refém de um único indexador, então acho que é importante ter carteiras IPCA+, e CDI+, e aí o gestor vai operando as oportunidades ao longo do tempo. Então, a gente gosta muito de ativos como MCHY, AFHI, KNSC e outros que tenham aí uma dinâmica muito parecida. O AFHI está rodando com um pouquinho de ágio, é verdade, mas acabou de anunciar uma oferta, busca captar 120 milhões de reais e caso ele obtenha sucesso, ele vai ficar aí perto de 500 milhões o fundo. É bem importante a gente destacar, tá, que esse fundo está vindo com uma emissão de custo quase que zero, o que é muito positivo para o cotista. O MCHY, a gente teve o call ontem com o time de gestão do fundo. O fundo está descontado em relação à sua cota patrimonial. Ele está alocando os recursos da última emissão. É um fundo que passa de 1 bi de real, está pagando um patamar elevado de dividendo, com algum nível de desconto. Por isso ele virou o nosso top picker aí da região, tá? Do setor, melhor dizendo, tá? Fundo de papel para a gente ele é o mais interessante no momento. E por final, o KNSC, ele é um fundo CDI IPCA da Quineia,
um fundo híbrido com risco médio de carteira, não tem histórico de default, está pagando aí perto de 1% ao mês, chegou a ficar com um ágio significativo, o mercado pressionou um pouco mais a cota, hoje ele está rodando levemente acima do valor patrimonial. Importante a gente olhar que fundo de crédito o ideal é comprar mais perto do valor patrimonial, se possível com algum nível de desconto, você vai estar pagando descontado por uma carteira que a gente entende ser saudável, tá? Hoje o IFIX possui 43 fundos de papel ou multi-estratégias que têm uma carga muito alta em recebíveis, tá? A gente está buscando sempre olhar aí as melhores oportunidades, acho que 3 a 4 fundos de papel na carteira façam aí bastante sentido. Pô, legal. Felipe, trazendo um pouquinho para o lado da diversificação, né? Os investidores perguntam bastante para a gente em relação aos FIINFRAs, né? Uma forma de você diversificar também em um setor diferente. Você sai ali um pouco do CRI, vai um pouco para a debênture incentivada. Em relação a essa classe, quais são as perspectivas, o que é que vocês gostam aí na Levante? Olha, a gente gosta bastante, tá, de fundo de infra. A gente acha que os fundos de infra eles têm a dupla vantagem tributária, né, que é a isenção tanto no infra, que é tanto no ganho de capital quanto no dividendo, diferente do agro e do imobiliário, que é só no dividendo. No infra você também tem no ganho de capital. É uma classe muito interessante, está crescendo muito, tá? A gente está tendo uma demanda, maior apetite por debêntures incentivadas. O mercado tem demonstrado mais esse interesse. A gente tem 3 nomes como os preferidos, que é Juro 11, BODB e BIDB. BODB da Bocaina, BIDB do Banco Inter, tá? São os nossos 3 fundos de infra preferidos. A gente gosta bastante de Juro 11, está em emissão agora. Ele está negociando perto de R$ 107, R$ 108, enquanto que o rendimento dele, na média, é superior a isso, ele está pagando 16% anualizado nesse nível de preço, cota patrimonial de 105, emissão em 105 também, o fundo tende a fazer um bom trabalho e continuar pagando o elevado patamar de dividendo que ele tem potencial para distribuir. Perfeito. Mudando um pouquinho de segmento, Felipe, indo para a parte de tijolo, né, ativos que compram imóvel diretamente, queria saber de alguns, e aí eu queria saber sua ideia, né, sua opinião com relação ao segmento de shoppings e lajes. Qual a visão de vocês? Tá, a gente gosta bastante de shoppings, a gente acha que shopping está num momento muito favorável, o micro está indo muito bem, com aumento de vendas totais por metro quadrado, aumento de NOI, muitas vezes queda de despesa financeira, o que maximiza o resultado dos fundos. O setor também está muito aquecido com diversos M&As, tá? Então, assim, a gente tem visto que o segmento está muito atrativo, tá? Muito atrativo mesmo. A gente gosta muito de XP Malls, em especial porque ele vai ter um momento de alocação tática agora, que é essa mudança de cota patrimonial. A cota patrimonial dele a gente acredita que tem potencial para chegar perto dos 120, 118. Então, isso deve refletir na apreciação das cotas do mercado secundário. E eu não me espantaria se tivesse mais uma emissão no segundo semestre de XP Malls, tá bom? A gente tem visto aqui a Brookfield, que acabou de vender o Rio Sul, deve vender outros 2 ativos icônicos, que é o Pátio Paulista e o Higienópolis, e por isso a gente acredita muito que os fundos imobiliários estarão no páreo para comprar esses ativos, podendo dividir o cheque eventualmente. A gente acha que o XP Malls é um grande potencial comprador desses ativos. Perfeito. E aí indo para a parte de lajes, né, que é uma classe que, de forma geral, ainda está mais desvalorizada, olhando para tijolo. Qual a visão de vocês daqui para frente? Sem dúvida, a gente vê que São Paulo ele tem uma absorção de área vaga, tá, muito heterogênea, ou seja, cada região tem uma vida própria e uma dinâmica própria, tá? A gente tem visto que as maiores regiões são ainda Faria Lima, Avenida JK, e aí o transbordo da Faria Lima, com alguma coisa de Pinheiros, alguma coisa de Vila Olímpia e a Paulista mais distante. Chucre Zaidan tem apresentado uma melhora de locação, mas ali é muito importante entender a dinâmica da região, que tem uma vacância muito elevada. Por isso, a gente está optando por fundos que tenham um potencial efetivo. A gente não está comprando vacância, a gente está comprando quem reduz vacância, tá? Então, é importante destacar isso. Então, a gente não está comprando a vacância por si só, e sim quem tem potencial de reduzir vacância, tá?
A gente gosta bastante nessa linha de PVBI, porque ele está com a vacância na máxima histórica dele, perto de 8, mas a gente acredita muito que ele tem potencial para reduzir essa vacância. Além disso, a gente tem JSRE com potencial de redução de vacância, e a gente vê também a RCRB fazendo um trabalho muito bom de redução de vacância. Além disso, o BRCR fez uma mudança de estrutura de capital muito significativa, com redução de alavancagem e cisão do Senesp, o que deve melhorar a dinâmica do fundo e aumentar o resultado ao longo do tempo. É um fundo que a gente gosta bastante. Lá a gente acaba tendo aí uns 3 ou 4 preferidos, eu citei aqui alguns para vocês, mas PVBI é uma qualidade mais elevada de portfólio, com uma vacância moderada, e que a gente vê também um bom potencial de redução de vacância e aumento aí de distribuição. É um fundo muito interessante nesse momento. Perfeito. Mudando um pouquinho, indo para o segmento de desenvolvimento, que em geral tem até um risco atrelado um pouco maior, né, tem custo de obra ali envolvido, mas, nesse cenário para desenvolvimento e a parte de logística, qual é a visão de vocês? Tá, olha, a gente gosta bastante de desenvolvimento, é um tema um pouco mais sensível, ele é delicado, tá? Naturalmente, o fundo mais conhecido é o Tigar 11, mas também tem alguns outros fundos de atividade parecida que valem a atenção do investidor, no caso do MFI e o Life 11, tá? Mas pegando o Tigar, que é o mais conhecido, mais líquido e o maior deles, é uma carteira muito diversificada, que é um ativo presente em algumas carteiras da Levante. A gente vê um dividendo elevado, que melhora o carrego ao longo do tempo, mitiga o risco de incorporação pela quantidade de projetos envolvidos que ele tem, ali as SPS, né? Também tem uma parcela significativa de crédito, que também ajuda a mitigar um pouco o risco de incorporação. A gente acha que é bem interessante essa dinâmica do fundo Tigar. E de logística, a gente também está olhando para quem tem potencial de aumentar resultado por aumento de aluguel e também por uma maior distribuição, seja por ocupação, redução de vacância ou por venda de ativos. Então, a gente gosta dos maiores e mais líquidos, que no caso é o HGLG e o BTLG. O BTLG fez algumas renovações acima de valor de mercado, uma delas chegou a mais de 20%, enquanto a HGLG está na vacância mínima histórica dos últimos 12 meses, a vacância era o dobro do que era hoje, há 12 meses atrás, e ele segue reduzindo vacância. Ambos os fundos têm ativos para vender, o que devem gerar resultados não recorrentes também. Perfeito. E para finalizar, o último segmento que acaba tendo, em geral, menos opções, né, mas acaba sendo mais diversificado também, que é o segmento de renda urbana. Vocês Claro. acham que pode ser interessante para esse momento? A gente acha que pode ser legal, tá? O fundo TRXF, ele é um player muito relevante nesse segmento, a gente tem preferido ele, o RBVA. TRXF, ele saiu agora de uma emissão que ele captou meio bi de real, está fazendo algumas aquisições, vai tocar algumas obras que ele já tem no portfólio, ele vende ativo performado para construir novos imóveis, o que ele melhora retorno dos ativos, tá? Importante destacar isso. E ele está agora com uma carteira de FOFs dentro do fundo, perto de 13% dos ativos. E a gente conversou com o gestor ontem, ele vai se manifestar publicamente, mas em linhas gerais, ele comentou que os ativos que ele investiu geram um carrego superior ao caixa investido, tá? Pensa que se ele estivesse rodando um caixa, ele teria líquido 85% do resultado da Selic. E hoje ele tem fundos que pagam mais do que isso, que melhoram para ele o carrego. Além disso, alguns ativos podem ter destravas de valor por venda de imóveis, liquidação do fundo, etc. Então, ele tem um dividendo melhor com essa alocação em fundos imobiliários e tem também um potencial de ganho ganho de valorização, né, por conta de potenciais vendas que esses imóveis possam ter. Perfeito, então, Felipe, só te agradecer, né, por esse tempo e por esclarecer um pouquinho qual é a perspectiva para fundos imobiliários daqui para frente. E é isso. Obrigadão. Eu que agradeço, pessoal, estou à disposição sempre de vocês aí. Um abraço, Léo, um abraço, Bia. Até a próxima. Até a Abraço, próxima. Felipão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.